Se você viu as notícias esses dias, já percebeu que o namoro entre Brasil e Venezuela acabou recentemente. Depois de uma conturbada eleição venezuelana, muitos líderes pressionaram o Brasil a não aceitar o resultado. E depois de muita pressão, o governo brasileiro disse modestamente que deveria ter outra eleição no país. Só que isso já foi suficiente para elevar os ânimos de integrantes do governo Maduro. Mas agora, na cúpula do BRICS, onde o Brasil expressamente vetou a entrada da Venezuela no bloco, o amor acabou. E muitos foram pegos de surpresa com a postura do Brasil. Afinal, o que não faltaram foram declarações de amor entre os dois países durante o atual governo. Mas por que o Brasil faria uma coisa dessas? Ou melhor, por que o governo Lula iria vetar a entrada da Venezuela no BRICS, já que são aliados? Segundo a explicação dada por Celso Amorim, ministro e braço direito leal de Lula, o governo brasileiro considera que a Venezuela não cumpre os requisitos para entrar no BRICS. Além disso, o mal-estar diplomático recente foi um dos fatores cruciais para o não do Brasil, e o ministro finalizou ainda citando as eleições na Venezuela. Para se ter uma noção do impacto negativo que essa postura brasileira teve na visão do governo chavista, Maduro considerou uma agressão diplomática à postura do Brasil. Diz que Lula está a serviço do imperialismo norte-americano, que ainda teria forjado o acidente recente para não comparecer no BRICS. Isso, claro, é o que diz Celso Amorim, ministro de Lula, mas podemos considerar outros fatores também como influenciadores diretos dessa decisão. A esquerda brasileira, principalmente a mais antiga e ligada ao Partido dos Trabalhadores, tem uma estranha proximidade com esse tipo de governo na América do Sul, como Venezuela, Cuba e Nicarágua. O grosso da população rejeita essa aproximação, mas esses grupos, por algum motivo, ainda mantêm laços emocionais fortes com esses países e seus governos. Essa é uma das grandes críticas que a oposição sempre faz aos representantes do PT e tem levado uma debandada, inclusive da esquerda, que tem procurado outros grupos políticos para apoiar. E com a situação caótica na eleição venezuelana, ficaria cada vez mais difícil argumentar o porquê da manutenção de relações com o governo Maduro. E com os recentes reveses eleitorais do partido, o governo Lula pode, na verdade, estar pensando nas eleições de 2026 ao se afastar diplomaticamente da Venezuela. Seria algo como sacrificar um aliado para ter mais força na eleição. Essa é uma das possíveis causas dessa postura inédita do governo Lula com a Venezuela. E essa justificativa dada pelo Brasil faz sentido? Bem, considerando a forma como o Brasil lida com o BRICS, faria algum sentido sim, já que aqui o BRICS é algum tipo de grande movimento de emergentes rumo à cooperação internacional. Mas já tem uns bons anos que o BRICS não é exatamente isso. Atualmente o BRICS é mais uma ferramenta da expansão da influência russo-chinesa, e ainda é possível ver também a Índia projetando sua influência no bloco. Não se trata de um viés ideológico, mas sim das ambições de longo prazo desses países e do crescimento de seus poderios militares e econômicos. Um grande bloco paralelo às sanções do Ocidente cria cada vez mais um grande organismo que não pode ser desconsiderado. Em poucos anos, a política de sanção ocidental não fará mais sentido, pois todo tipo de país marginalizado vai encontrar respaldo sim no BRICS. Além disso, ao unir diversos países que são prejudicados pelo Ocidente, cria-se um grupo de países que têm um inimigo em comum, dispostos a diversas ações econômicas e políticas para combater o Ocidente, como a mudança do dólar por outro ativo, o grande sonho russo-chinês para o BRICS. Se considerarmos que um país precisa estar dentro das fronteiras de influência dos maiores do BRICS e sofrer algum tipo de marginalização do Ocidente, sim, a Venezuela seria um candidato ideal para o bloco, ainda mais pelo interesse do bloco em se expandir na América Latina. Na última cúpula do BRICS, Cuba se tornou parceira do bloco, sinalizando uma possível integração no futuro, inclusive. E como podemos ver, Cuba cumpre exatamente esses requisitos de marginalização pelo Ocidente e de estar dentro do campo de influência das potências asiáticas. Assim, a postura brasileira se esconde em outros critérios de que possivelmente é sim a eleição de 2026. E você, acha que o governo está pensando na eleição de 2026 ao agir assim com Maduro? Acha que no futuro a Venezuela pode mesmo entrar no bloco? O BRICS é só uma ferramenta geopolítica? Deixe seu comentário, a sua opinião é muito importante. E se você gosta desse assunto de geopolítica, em especial da América Latina, siga aqui o canal e fique por dentro sempre de tudo que está acontecendo por aí.